Fala pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Pessoal, antes de qualquer coisa, não tem como, eu tenho que pedir para vocês. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho das notificações, deixem um comentário pra gente, dê aquele like, eu sei que você tá gostando, compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas. Fazendo isso, você ajuda o canal, você faz dar engajamento e isso faz o podcast crescer. Pessoal, e hoje estamos aqui, Rafael Rocha, meu irmão, Opa! Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Everton, satisfação. E além disso, estamos aqui com Cássio Evaristo. Cássio, seja bem-vindo. Obrigado, Everton. Honrado de estar aqui com vocês, você, o Rafael. Prazer, privilégio. Cássio, que é da certificadora, é partner, né, Cássio? Isso aí. Partner Great Place to Work. Rapaz, que me atrapalha esse bonito, nome. né? Muito Bonito, inglês, é. muito inglês. E eu, pessoal, estou aqui apresentando o Everton Faria. Pessoal, vamos lá. Cássio, seja bem-vindo. Sou suspeito para falar, conheço o Cássio já de tempos, né, Cássio? Já do meio eclesiástico. Eu era mais magro, você era mais novo. Mais magro também. Não tem como fugir, não. Havia cabelo. Tinha cabelo, Então, eu é. não quis falar nada dessa parte. Eu fui Se pro mais. entregou, se entregou. Eu fui pro mais novo. Cássio, seja bem-vindo. Uma satisfação ter você com a gente. E, rapaz, Great Place to Work. Eu que trafego pelas redes sociais corporativas, né? O Rafael também. Aquele selo, né? O selo azulzinho que todo mundo quer trabalhar nessas empresas que tem esse selo. Conta um pouquinho pra gente do início da sua carreira e o que é o Great Place to Work. Legal, legal. Primeiro, eu sou apaixonado pela metodologia do GPTW, né? Enfim, é muito bom poder hoje ser partner GPTW e trabalhar com isso, e auxiliar as empresas, mas essa jornada começou tem bastante tempo mesmo. Eu acredito que com 16, 17 anos eu assumi o primeiro posto de liderança mesmo, fui de alguma maneira empurrado ao posto de liderança nas funções que eu executava. E primeiro eu comecei com música, né? Eu estudei música, estudei canto dos 9 aos 25. Então eu liderava times de música especificamente, dentro das instituições eclesiásticas a gente liderava indiretamente aí mais ou menos 300 músicos assim, espalhados pelas unidades onde a gente estava. Então, a paixão por liderança acabou surgindo depois desse leve empurrãozinho assim da vida para que a gente pudesse liderar esses times. E então eu me lembro que com 17, 18 anos eu já consumia muita coisa a respeito de liderança, né? Eu já lia muito, sempre gostei de ler, então já comecei a ler bastante sobre liderança e daí a psicologia começou a me dar uma puxada, uma chamada, né? Para que a gente pudesse entender um pouco melhor das pessoas, pudesse auxiliar um pouco mais as pessoas, entendendo que elas não eram só máquinas de produzir alguma coisa, de produzir música, de cumprir escala, de estar ali em determinado horário, mas olhar para a gente como gente. Então, comecei a estudar, fui estudando várias metodologias depois de desenvolvimento pessoal, isso foi seguindo, o RH, da psicologia para o RH foi um pulinho muito leve e, enfim, chegamos então à metodologia do Great Place. A gente recebeu o convite do Everton, seu xará, da Ganfor. Everton nos convidou, eles já eram detentores do direito de ser partners do GPTW aqui na região, e então ele nos convidou, ele não tinha ninguém especificamente de gestão de pessoas dentro da instituição. Ele falou, olha, vem com a gente, seja o partner oficial aqui e toca o bonde. A gente já trabalhava com treinamento e desenvolvimento, então a gente começou a trabalhar com a metodologia do GPTW. Isso também é fruto do que a gente veio desenvolvendo nos últimos anos, que foi uma escola de desenvolvimento pessoal e de liderança também. A gente começou a mergulhar nesse universo. Isso foi nos levando, uma coisa vai puxando a outra, né? Isso foi levando a gente para as consultorias de cultura organizacional, para as pesquisas de clima, tudo aquilo que as empresas de grande porte estão acostumadas no setor de RH, mas a gente começou a fazer isso com pequenos negócios também. A gente começou a fazer isso com empresas aí a partir de 10 colaboradores auxiliando essas empresas.
E aí a metodologia que a gente já admirava, que era a metodologia do GPTW, uma metodologia baseada em confiança, liderança e inovação, se tornou parte da nossa rotina, né? A gente pôde também incorporar toda a metodologia, os treinamentos e o olhar, né? A lente de vida do GPTW para aquilo que a gente já fazia como empresa, assim. Eu acho que, resumindo, porque eu sou prolixo demais, senão eu vou ficar aqui, o resto do dia falando disso, eu acho que o GPTW chegou na nossa vida como, de fato, uma cereja em cima do bolo que a gente já vinha construindo para treinar pessoas, para levar as organizações a olharem para a gente como gente, assim. Talvez vocês me ouçam falando muito sobre isso hoje, porque isso queima o coração, sabe? Olhar para pessoas como pessoas e não como máquinas de produzir coisas, pessoas como ambiente de troca de alguma coisa, mas gente como gente, né? Muito embora os great places sejam great places to work, para trabalhar, né? Lugares incríveis para se trabalhar, para que elas produzam, mas a premissa é de que a gente olhe para as pessoas como pessoas mesmo, como seres humanos, assim, e é isso que faz o coração da gente arder, né? É por isso que eu tô nisso, por missão mesmo, não só pelo negócio, porque o negócio move, faz com que a gente cumpra a nossa missão, mas tô nesse negócio por missão mesmo. Eu costumo dizer, né? Quem trabalha por dinheiro é mercenário. Quem trabalha por missão é missionário. Então eu quero ser um missionário, né? Eu não quero trabalhar só pelo cifrão, quero trabalhar também pela missão para que eu possa expandir a mensagem que a gente carrega. Que legal, Cássio. Lindo de ver você falar e a paixão que você tem pelo negócio, né? E entrando um pouco nesse detalhe, quando você fala que a tua formação sempre foi voltada para o lado do indivíduo, né? E eu percebo que a tua entrada no mundo corporativo ela aconteceu meio que de uma maneira natural, por inércia, porque, tratando de pessoas, empresas hoje são pessoas. E o selo ele está muito ligado à cultura organizacional, à parte de RH, às pessoas. Como você vê essa sua entrada no meio corporativo, carregando o peso que é poder certificar uma empresa com o selo GPTW e para a gente poder ser um pouquinho mais específico para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente. O que é exatamente o GPTW? O que o GPTW muda dentro de uma empresa? Legal. Essa ideia mesmo de ter sido uma coisa fluida, bem orgânica mesmo. Foi orgânico essa transição mesmo do setor eclesiástico para o meio corporativo, né? A gente pleiteou, dar alguns passos para expandir a missão que a gente já carregava, de olhar para pessoas como pessoas e treinar essa gente, treinar lideranças. Então foi orgânico, essa transição assim foi muito natural, não precisei fazer muita força para que ela acontecesse. A própria rede de relacionamentos foi nos levando a isso, né? A que a gente conseguisse atingir as organizações, estar aqui com vocês, né? Foi dessa maneira, foi de maneira orgânica, a gente acabou se conectando por um amigo em comum e as coisas foram acontecendo. Mas o GPTW, ele me lançou, de fato, ele me deu uma puxada um pouco mais intensa para esse universo mesmo de, ok, agora nós vamos expandir a mensagem, agora nós vamos escalar a mensagem. Porque o que a gente fazia, por ser orgânico demais e por ter sido fluido demais, fazia com que naturalmente a gente não se concentrasse, né, como instituto, numa prospecção em escala, a gente não se concentrava de fato nisso. O GPTW já trouxe a gente para um outro caminho, para que a gente conseguisse alcançar grandes organizações, a gente conseguisse atingir muitas empresas. Afinal, essa é uma das propostas do GPTW. Uma das propostas do GPTW é que a gente consiga transformar cada organização num great place to work. Cada empresa num ótimo lugar para se trabalhar. Essa é uma das missões do GPTW, que nos próximos anos aí a gente consiga atingir 100% das empresas brasileiras. A gente consiga entrar de fato em 100% das empresas brasileiras com essa mentalidade e com essa visão. E aí, ok, fica a dúvida, né? Então, o que é esse lance de GPTW, o que é esse negócio, essa sigla maluca aí? O GPTW, Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar, é uma certificação, é um selo muito ligado, sim, à área de RH, no entanto, não limitado ao setor de RH. Em muitas empresas, a gente tem, por exemplo, o diretor financeiro ou o próprio CEO contratando o Great Place to Work. Então, é uma certificação focada em gente. Né? Muito mais do que... Eu sei que recursos humanos, né? O RH naturalmente seria alguma coisa focada em gente,
Mas a gente sabe que ele é muito burocrático, às vezes, está muito concentrado no departamento pessoal e nas coisas burocráticas de uma instituição. Mas o Great Place to Work ele tem o objetivo de ajudar esses setores, ou líderes, gestores de qualquer área, a olhar para as pessoas e a ouvir as pessoas. Essa é a premissa básica da certificação Great Place. E ela não é uma certificação, né? É interessante falar que o Great Place é mais que uma certificação. O Great Place é uma jornada de certificação. E na jornada a gente vai amadurecendo, vai crescendo, porque a jornada se baseia num princípio incrível que é ouvir as pessoas. Escutar as pessoas da organização, né? Cada organização, a organização não são as paredes do lugar, a organização não são os maquinários do lugar, não são os sistemas, tudo isso são ferramentas que a gente utiliza para que a organização cresça, né? Mas a organização ela é a junção de vários organismos, né? E esses organismos, essas pessoas que se juntam, vão fazer com que a organização flua, cresça, aconteça. Então, o Great Place to Work, ele é uma jornada de certificação que começa na escuta e a gente faz isso através de uma pesquisa de clima. A gente faz isso através de pesquisas de clima, uma pesquisa feita totalmente a partir da opinião dos próprios colaboradores, que vão responder isso online, numa plataforma segura, de maneira anônima, e atingindo aí uma pontuação mínima, que é de 70 pontos, mais uma quantidade mínima de respondentes, que vai variar de organização para organização. Essa organização pode, ou não, se ela não atingir, ser certificada como um Great Place to Work. E aí assim, mas eu conheço uma organização que foi certificada e tem práticas tóxicas. A gente tem um canal, uma ouvidoria, onde você pode enviar essas denúncias para que aquela organização seja investigada e, havendo esses comportamentos, ela perca o selo. Então, assim, o Great Place ele não vende a certificação. O Great Place vende a pesquisa de clima e a jornada de certificação. Quem certifica são os colaboradores. É a opinião dos colaboradores que faz com que aquela organização seja certificada ou não. E eu vou comentar e agradecer o Cássio também aqui nesse nosso bate-papo e para todo mundo que está nos assistindo. A gente lá no Grupo Certo Soluções, nós contratamos a certificação e o Cássio tem participado com a gente lá e desenvolvido esse processo no Grupo Certo. E eu até compartilhei num grupo interno nosso lá, mas eu queria deixar aqui expressar a nossa gratidão, porque na primeira palestra que o Cássio deu lá no escritório e que ele liberou a pesquisa de satisfação para os colaboradores, a gente teve uma colaboradora que, ao preencher a pesquisa, cara, alguma coisa tocou nela, né? Que caiu a ficha dela literalmente do ambiente que ela está, das pessoas que estão ao redor dela, da maravilha que é o ambiente de trabalho. E ela fez uma postagem muito legal numa das redes sociais dela, até compartilhei com o Cássio. E foi algo inesperado para a gente, não que a gente não soubesse que é um bom lugar para se trabalhar, né? Mas de partir de uma maneira aleatória. Espontânea, né, de um colaborador preenchendo um formulário e ao preencher o formulário ela percebeu que, poxa, o ambiente aqui e ela expressou isso de uma maneira muito legal. Então eu queria te agradecer, Cássio, de verdade, porque foi um pontapé inicial para muitas coisas que estão por vir. A gente conseguiu ter uma imagem um pouco mais ampla, né, de como é realmente a cultura organizacional nossa ali, o clima organizacional nosso junto com os nossos colaboradores. E, gente, vale a pena conhecer. Entre em contato com o Grupo Certo, a gente vai deixar os canais aqui. Entre em contato com o Cássio, marca um bate-papo que faz muita diferença na empresa de vocês. Obrigado, viu, Cássio? Imagina, eu que me sinto extremamente honrado e quero parabenizar vocês pela iniciativa de pleitear a jornada aí, né, de certificação, porque, de fato, como eu falei, a jornada ela leva ao processo de que a gente escute as pessoas e consiga olhar um pouco mais para o que elas estão observando na organização e o que elas desejam. A gente dá voz às pessoas, né? As próprias perguntas que são respondidas ali de 1 a 5 ou são afirmativas, elas já levam, de fato, o colaborador a olhar para as boas características, sendo um Great Place to Work, como o Grupo Certo certamente
a gente consegue ir com que o colaborador olhe para as boas características que a organização tem através das afirmativas, Sim. das perguntas e tudo mais. E no relatório que sai ao final, a gente consegue também identificar os pontos de melhoria, né? Porque até os melhores lugares para se trabalhar, eles precisam crescer, precisam se desenvolver, né? E aí, enfim, seja no ranking das 150 melhores, que é divulgado aí amplamente, ou mesmo só a partir do relatório, a gente consegue desenvolver e melhorar, ainda que não seja certificado, né? Ainda que não pontue os 70 pontos, ainda que não tenha a quantidade mínima de respondentes, afinal a gente não cobra ninguém para responder, as pessoas vão espontaneamente respondendo, a gente consegue aplicar melhorias ali naquela organização, a gente consegue identificar os principais pontos que têm que ser trabalhados para que a organização se desenvolva. Então, assim, parabéns, né? Tenho certeza que o Grupo Certo é um great place to work, mas também vamos conseguir avançar ainda mais para melhorar ainda mais a cultura e fazer daquele lugar um grande lugar para se trabalhar. Obrigado, né? com certeza. Obrigado. Cássio, e você comentou que às vezes a contratação não vem pelo RH, às vezes vem por um caminho que a gente acha o menos possível, né? Que a gente fala do diretor financeiro, que está ligado em números, está ligado numa situação mais ali do operacional, do frio, porque queira ou não queira, números são algo exato, é algo frio. Então você nunca espera que venha desse caminho. Entendo eu que pessoas felizes produzem mais. Essa relação tem alguma conexão, essa questão financeira, com essa questão de pessoas felizes? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse é um dos slogans aí do GPTW. Gente feliz produz mais e melhor. Então, de fato, a certificação, toda essa jornada, até mais do que só apenas o selo, mas toda essa jornada de dar voz às pessoas, de implantar melhorias a partir daquilo que a própria equipe, o próprio time sente que precisa melhorar na organização, traz melhores resultados, né? Segundo as pesquisas aí que a gente tem acesso a partir do próprio Great Place to Work, as empresas certificadas elas chegam a faturar até 3 vezes mais que as empresas não certificadas. Isso porque elas estão dando voz às pessoas e às iniciativas das pessoas, né? Por exemplo, a Samsung, antes de vender eletrônicos, né, eles vendiam peixes. Então, é muito interessante que alguém, em algum momento, disse, e se a gente fizer tal coisa? Né? Então, dar voz às pessoas para que eles possam dizer, e se a gente melhorar esse aspecto aqui da organização, pode nos levar a nos tornar uma organização aí global, tal qual essa organização. Então, se a gente for analisar o histórico, né, das grandes organizações, sei lá, o Starbucks, por exemplo, muito embora aqui no Brasil a gente tenha tido aí, né, alguns probleminhas. Mas se a gente olhar o Starbucks, alguém em algum momento falou, e se a gente vender o café gelado? E se a gente chamar isso de frappuccino, né? E se? Então esse se, ele está muito ligado à escuta das pessoas e ele vai fazer com que a gente inove. E inovando a gente vai, como diz aquele livro, né, Estratégia do Oceano Azul, Estratégia? Oceano Azul, ele mesmo. Oceano Azul, a gente vai sair do Oceano Vermelho, onde está todo mundo nadando, né, e a gente vai para um outro caminho, né? A gente vai para um caminho onde as pessoas não estão fazendo como as outras. Então, naturalmente, gente feliz trabalha mais, trabalha melhor, entrega mais resultados, porque faz o que faz com paixão, assim, né? É por isso que eu comecei falando sobre essa questão da missão mesmo, né? A ideia é conseguir fazer com que os colaboradores tragam à luz, né? Eles gerem projetos, gerem filhos ali dentro, né? E quando a gente gera os filhos, em geral, a gente se compromete com eles. Né? A gente dá tudo por eles, a gente entrega tudo por eles. Então, essa é a ideia, levar cada colaborador a estar feliz no seu ambiente de trabalho. Isso, naturalmente, traz melhores resultados. É por isso que, nos últimos anos, o GPTW se tornou um índice na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Então, é uma coisa incrível que as empresas gerem maior retorno. Isso diminui, isso diminui o índice de turnover, por exemplo, a rotatividade de colaboradores.
A rotatividade de colaboradores no Brasil é muito alta, ela passa dos 40%. Né? Então, é um turnover altíssimo. Em comparação com as empresas que passaram pela jornada, foram certificadas, esse número cai para 8%. Então, assim, o custo de treinamento, o custo de retrabalho, tudo isso diminui exponencialmente. Então, isso afeta diretamente nos custos de uma organização, afeta diretamente nos números de uma organização. Então, a ideia é essa, de fato, a gente conseguir gerar um ambiente incrível para as pessoas, onde elas gostem de estar, onde elas valorizem o tempo que elas passam ali. Afinal, a gente passa mais tempo, se a gente pensar, né, da nossa semana com as pessoas com quem a gente trabalha do que dentro da nossa casa. Né? A gente passa, no mínimo, 8 horas por dia ali trabalhando com aquelas pessoas. Então, a gente quer que o ambiente seja incrível. A gente quer que o ambiente seja agradável, seja bom. E essas são as premissas do GPTW. Né? Camaradagem é uma das premissas que é avaliada na pesquisa. Respeito é uma das premissas que são avaliadas na pesquisa. Porque a gente quer que o clima, o ambiente seja esse de fato. Eu vou passar a maior parte do meu dia nesse ambiente. Então, eu quero que esse ambiente seja legal. Né? Talvez aquela pessoa vai ter que pegar um transporte. Né? Se ela está, por exemplo, como a gente aqui em Mogi das Cruzes e ela trabalha em São Paulo, ela vai ter que às vezes pegar 2 horas de transporte, dirigir ali no trânsito, talvez atravessar São Paulo inteiro para poder trabalhar. Tudo aquilo já é estressante para ela chegar num ambiente de trabalho. Encontrar um ambiente ainda mais estressante... Pesado, né? Naturalmente, essa pessoa não vai produzir tudo que poderia produzir. Então, o que a gente quer é criar um ambiente onde ela se sinta confortável. No entanto, a gente quer também extrair boas ideias e resultado, né? Colher fruto disso, porque é um great place, é um lugar incrível to work, para se trabalhar. Cássio, quando a gente fala de ambiente, você citou na tua fala inovação, novos caminhos, hoje o Cássio, como um partner GPTW, faz parte do Grupo Certo Soluções. Como que esse vínculo tem mudado a sua maneira de trabalhar em questão de produto e serviço para oferecer? Como você vê essa parceria do Cássio com o Grupo Certo? Legal. Eu acho que a ideia do Grupo Certo ela é genial. Genial porque nós que trabalhamos com prestação de serviço principalmente, né, a gente tem às vezes um leque limitado de indicações para fazer, porque sempre que a gente indica, nós estamos colocando a nossa reputação também naquela indicação. E a conexão com o Grupo Certo, ela gera para a gente um ambiente de segurança e de confiança, né? De confiabilidade. Confiança, sempre fazendo um merchanzinho, né? Confiança é um dos pilares do GPTW. Na verdade, é o principal pilar, né? Quando a gente cria um ambiente de confiança, as pessoas elas vão produzir mais melhor, elas vão se engajar naquela missão e assim por diante. Mas o Grupo Certo, ele gera isso pra gente, né? Ele gera esse ambiente de conexão, esse ambiente de confiança, esse ambiente de segurança para que a gente faça as indicações. Porque quando o resultado da pesquisa vem, quando vem, por exemplo, um relatório pra gente, a gente vai identificar ali diversas questões que naquela organização podem ser melhores. E eu não sou um profissional genérico, que vou atuar em todas as frentes da organização. E aí a gente vai dando voz às pessoas, a gente vai intensificando essa escuta, a gente vai entendendo que talvez ali no setor financeiro a gente precise ajustar melhor os processos. Mas eu não trabalho com gestão financeira, nem com processos de gestão financeira. Então a gente consegue encontrar um profissional gabaritado, especializado, com experiência de mercado, aprovado pelo Grupo Certo, né, que consegue aplicar soluções devidas ali naquele ambiente. Então, o Grupo Certo nos ajuda muito nisso, sabe? De conseguir, identificando lacunas naquela organização a partir da pesquisa GPTW, principalmente, a gente consegue linkando os devidos profissionais especializados e indicando para as organizações para que elas obtenham resultado. Porque gente feliz vai produzir mais e melhor se tiver as condições adequadas, sim, as ferramentas adequadas, o ambiente adequado para fazer isso. Né? Se a gente tem ali processos estribuchados ou inexistentes, se a gente tem ali a ausência de ferramentas específicas, se a gente tem ali problemas jurídicos ou contábeis, sejam eles quaisquer problemas em quaisquer áreas da empresa que a gente não atua diretamente, mas que vão impactar
na felicidade ou mesmo na produtividade do colaborador, a gente precisa solucionar isso também. Não é só uma questão filosófica de deixar os lugares incríveis para as pessoas. Não, é melhorar de fato todo do ambiente. Né? A ideia é que o lugar seja melhor para as pessoas, para os negócios e para a sociedade. Né? É para todo mundo. Perfeito. É for all. Para ficar mais difícil ainda, great place to work for all. Para todo mundo, né? Jesus, para gravar as chamadas vai ser complicado hoje, viu? Jesus. E Cássio, quando olhamos, né, principalmente as empresas do Vale do Silício, né, olhamos e eu acredito que todo mundo que já viu um vídeo na internet, empresas que têm escorregador, empresas que têm videogame na sala de descompressão. Mesa de bilhar. Máquina de refrigerante. O cara trabalha dentro de uma banheira, umas coisas malucas. Eu acho que tudo isso é muito legal, muito bacana, mas eu entendo que, na verdade, essas coisas só são os acessórios de um great place to work. Estamos nesse caminho? Esse é o caminho. Tudo isso é só penduricalho, né? São coisas legais, vão ser boas, mas é só enfeite, né? São as coisas... É o plus, isso é o a mais. Mas um great place to work, ele se dá para um ambiente de, como eu disse, respeito, da liderança para com seus colaboradores, de orgulho que o colaborador tem da marca empregadora, um ambiente de camaradagem, um ambiente de imparcialidade, não é? Onde as decisões são tomadas de maneira justa pela liderança. Então, esse é o ambiente Great Place. Eu sei, né? Muitos líderes, eles têm medo, receio. Estou tentando achar uma palavra mais delicada para falar aqui, mas mais polida. Mas muitos líderes têm esse certo bloqueio de ouvir os colaboradores, porque eles acham que se os colaboradores, de fato, falarem o que precisa ser melhor na organização, os colaboradores vão olhar mais para os problemas da organização do que para as coisas boas que a organização tem. E não, né? Isso vai fazer com que a gente consiga ouvir os colaboradores naquilo que de fato precisa ser melhor. E isso é um great place to work. Né? E o legal, né, Cássio? Desculpa te cortar, mas se a gente tem uma ferramenta que interpreta isso e dá um resultado para a gente pronto, isso é fantástico. Sim. Porque você pega líderes que têm como subordinados pessoas de diversas gerações. Né? Então, o cara que nasceu na década de 70, ele tem uma filosofia de trabalho e uma consciência de trabalho totalmente diferente de quem nasceu na década de 90. Né? O cara de 90, muitas vezes, o ambiente de trabalho numa reunião servir uma pipoca, para ele já faz uma baita de uma diferença. Para o outro é um benefício, é a CLT que muitos jovens hoje nem têm a carteira de trabalho. Então, eu acho que pro empresário, pro dono, ter essa gestão dos seus profissionais, escutar todo mundo e não saber o que fazer com essa informação, isso realmente causa um medo. Mas eu acho que quando a gente tem alguém certificando uma ferramenta que ela é capaz de pegar todas essas questões e transformar isso num relatório simples, prático e fácil de ser corrigido, é fantástico, cara. Não, é genial, genial. E não é só o relatório, né? Porque a gente pode, por exemplo, posterior ao relatório, conversar com esses colaboradores, escutar esses colaboradores, tentar entender o que eles quiseram dizer com aquelas respostas, porque a pesquisa ela vai ser sempre respondida em duas perspectivas, sempre a visão da área, da liderança direta, e aí ao final disso a gente tem, por exemplo, também no relatório o índice de liderança, em que estágio de liderança está aquela organização, para a gente poder trabalhar com a liderança. E a gente também vai responder com relação à organização como um todo. A gente não, os colaboradores vão responder com relação à organização como um todo. Então, a visão vai ser sempre da liderança direta, daquela área, dos problemas daquela área. E aí, como a pesquisa é anônima, a gente só tem um agrupamento por área. Né? A gente não vai ter ali a resposta de quem realmente respondeu o quê. E a gente incentiva que os líderes, gestores de RH, os diretores, não pressionem as pessoas para saber o que elas responderam, pelo amor de Deus. Que as pessoas se sintam livres, né? Essa é a premissa. Mas a gente também tem o extrato da cultura da empresa, da organização. E não é incomum, né? Às vezes algum diretor ou algum gestor de RH nos procura e ele diz assim:
poxa, porque aqui na organização, vamos lá na ponta, a gente está tendo problemas, retrabalho, seja com a galera do setor de vendas, estão preenchendo ordens de serviço de maneiras incorretas, ou a recepção, a galera não está preenchendo o que tem que preencher, isso passa para o faturamento de uma maneira errada, isso vai dar um problema. Se é um ambiente, por exemplo, da saúde, vai dar problema com convênio, vai dar problema, enfim. E às vezes a gente não entende que isso não está ali só na ponta. Se você for olhando, isso está acontecendo nos setores mais internos mesmo, isso está acontecendo nos setores de alto escalão da organização. No entanto, aparece na ponta, aparece mais, né? Então, com a pesquisa e com essas conversas posteriores, a gente consegue identificando onde de fato estão eclodindo os problemas. E quando a gente vai para a ponta, em geral na ponta, estão as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. Essa galera mais jovem, né? Que vai crescendo dentro das organizações conforme vai estudando, se formando, ganhando experiência na carreira, expertise e assim por diante. E de fato acontece esse choque geracional, né? E ouvir as pessoas é muito importante, porque talvez o que a galera do faturamento, sei lá, a galera do setor jurídico está precisando é a troca do ar-condicionado da sala deles. E o que a galera do operacional está precisando é só de um bebedouro que tem uma água mais geladinha, né? Precisando talvez só de uma garrafa de café a mais. Então, o que o Rafael falou é muito real, assim. Cada setor da organização vai ter uma demanda diferente. Né? Um Great Place to Work não é um Great Place porque gera as mesmas práticas e benefícios para todo mundo da organização. Mas ele gera o que aquelas pessoas daquele setor, daquela convivência mais precisam e necessitam. O Hopi Hari é um case nesse sentido. Assim, eles viveram um momento muito difícil, né, financeiramente, e o Hopi Hari se reestruturou a partir das pesquisas Great Place to Work. Então, quem aplicou, quem gerenciou todo o projeto dentro do Hopi Hari não foi o setor de RH sozinho, mas foi a iniciativa da gestão financeira. Então, a gestão financeira do Hopi Hari precisava manter colaboradores motivados, colaboradores interessados em entregar, num cenário em que eles estavam passando por um momento muito difícil. E nesse cenário, então, ouvindo as pessoas, eles conseguiram ir implementando pequenas mudanças, né? Pequenos avanços, como, por exemplo, um sorteio com o CEO da organização. Sorteio de um almoço com o CEO da organização, uma vez por mês, com um dos colaboradores. Para que houvesse um contato mais humanizado, as pessoas, de fato, entendessem que elas são importantes e assim por diante. Então, nesse cenário, no primeiro ano que eles pleitearam a jornada, eles não foram certificados. Porque eles estavam num momento muito difícil da organização, um momento em que muitos colaboradores tinham ali ressalvas com a organização, mas eles se mantiveram no caminho da jornada e eles foram certificados, se eu não me engano, em 2022 pela primeira vez. Então, foram certificados como Great Place to Work agora em 2022, vivendo aí resultados exponenciais, saindo de um momento muito difícil para o parque e chegando no momento aí de avanços, né, de evolução para o parque. Então, ouvir as pessoas é algo imprescindível e que a gente precisa quebrar essa barreira, né? Eu não sei se é do Simon Sinek, essa frase de fato, mas eu gosto muito dessa frase do Simon Sinek, que é um pouco do produto dessa questão do medo, né? Treine sua equipe para que ela esteja preparada para sair da sua organização, mas trate-a bem o suficiente para que ela não queira sair. Então, esse o princípio, sabe? Ouvir as pessoas e aplicar as melhorias a partir dessa escuta de maneira bem personalizada, humanizada, a fim de que elas sintam que aquele é o lugar delas e elas querem crescer, elas querem carreira naquele lugar. Se sintam pertencentes, né? Exato. É a nossa empresa, não a empresa do meu patrão, do meu chefe, enfim, das pessoas que estão acima de mim, né? Legal. E ó, pessoal, vou deixar aqui já registrado. Em nome de Jesus, estamos orando para isso e trabalhando também para sermos certificados. Rafael, eu quero minha banheira, hein? A mesa de bilhar? A mesa de bilhar. Já vou deixar claro aqui qual é a minha expectativa. E Cássio, a gente brinca. Mas eu, como marketing, eu consigo encaixar
toda essa relação muito fácil. Eu sou super a favor. Eu brinco muito, as equipes que eu já gerenciei comercialmente. Eu falava do campo das borboletas, né? Que as borboletas estão ali porque elas querem, e elas ficam porque elas querem, mas elas não estão presas. Então eu sempre tive isso muito. E eu enxergo o Grupo Certo hoje, como colocamos, né, um pool de soluções, e eu enxergo, na verdade, eu consigo ver claramente, acredito que o Rafael também, uma engrenagem perfeita. Uma engrenagem perfeita, porque temos, apesar de falarmos em soluções financeiras, tributárias, falamos de soluções ambientais e afins, né? Mas sempre com a humanização. Então, eu acredito que caminhando por esse caminho, que até você mesmo citou, eu acho que em todo local, porque as empresas são intangíveis, né? Na verdade, as empresas são feitas de pessoas, conseguimos traçar essa relação e, pensando nisso, o Grupo Certo e a Great Place to Work conseguem estar na maioria dos locais, então. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A certificação, a jornada, ela está aí para empresas a partir de 10 colaboradores. Então, se a organização tem a partir de 10 colaboradores, ela pode pleitear a certificação, entrar na jornada de certificação. Mas mesmo que você não possa entrar, né, na jornada de certificação, a empresa não possa entrar, que ela tenha menos de 10 colaboradores, toda empresa pode aplicar essas práticas, ela pode acessar as redes, né, do Great Place to Work, o site do Great Place to Work, entender as práticas, tem muitos artigos ali, tendências de RH, muita coisa pode ser aplicada. Agora, para a certificação, a partir de 10 colaboradores, a gente já consegue trabalhar com essa empresa toda a jornada de certificação para que ela possa ser um Great Place to Work certificado e ostentar aí o selo por 1 ano. Isso atrai uma força de trabalho muito mais qualificada, né? Gente boa quer trabalhar em bons lugares, né? Então, isso vai fazer com que essa empresa, usando em todos os seus materiais, usando, já que você tocou no marketing, né? Usando em todas as suas plataformas o selo da certificação Great Place to Work, que dura 1 ano aí, e anualmente, então, essa empresa vai renovar o ciclo, ela vai renovar a pesquisa, os colaboradores vão responder mais uma vez e tudo mais, ela consegue, então, ostentar esse selo em todos os lugares, ela consegue atrair uma força de trabalho mais qualificada para empresas que precisam de selos para prestação de serviço para outras grandes organizações. O Great Place to Work é também uma estrelinha importante para que elas entrem nessas grandes corporações e possam servir essas grandes corporações também. Então, ó, pessoal, você que é empresário, não só de Mogi, região, Brasil inteiro, entre em contato com a gente. Pegue mais informações sobre o selo, o peso que esse selo carrega, a retenção de funcionário, a surpresa que você vai ter dentro da tua organização e, ó, é super acessível. Eu fiquei chocado positivamente quando eu vi o custo disso se eu comparar com o benefício que isso traz. Então, ó, entre em contato com a gente, procura o Grupo Certo, procura o Cássio, que vocês também vão se surpreender. E o Rafael falou dos empresários, mas você, funcionário, gosta de onde trabalha, acha que vale a pena? Também vai lá no seu chefe e fala, chefe, tem uma dica, Great Place to Work. Eu tenho certeza que, olha, se o local já é bom, ele vai ficar melhor ainda. E se você entende que o local pode melhorar, também dá a dica. Você pode ter certeza. Todos estão no mesmo barco. Melhorando para um, melhora para todo mundo. Cássio, somos reféns do tempo, infelizmente. Que pena. Agora a gente tem que fazer assim, ó. Eu falei que eu falo demais, né? Vocês perceberam que não tem problema para falar. Usar aquele meme, né? O famoso meme, né? Quando acontecer, não vou falar nada, mas haverá sinais. Então, se vocês virem o selo por aqui, tenham certeza que a banheira e a mesa de bilhar tá a caminho. Chegou. Ah, não. Logo a gente bota uma plaquinha aqui, ó, do Great Place to Work. A caneca já foi exigência do último episódio pra cá, nós já temos a caneca do Grupo Certo. Isso aqui já é tudo melhoria, processo de melhoria contínua para as pessoas trabalharem mais felizes. Cássio, só agradecer, foi fantástico e, além de tudo, foi esclarecedor. Por quê?
Principalmente em certificações, a gente tem sempre aquele estigma, né, de que é algo inacessível e muito difícil. Mas como o próprio Rafael citou, e é o que a gente vem vivendo lá dentro do Grupo Certo, é algo muito acessível. Então, só agradecer pela tua presença e também por ser partner e ter trazido isso aqui para o Grupo Certo. Muito obrigado. Gratidão toda minha. Você, o Rafael, o Márcio, a todo o Grupo Certo. A gente está se conectando agora com os parceiros do Grupo Certo. Essa semana a gente teve com o pessoal do Banco BTG, o Rogério do Banco BTG. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês, fazer parte do Grupo Certo, avançar, expandir a missão do Grupo Certo, que é de fato gerar solução, né, para as organizações, ter aí o pool de soluções fácil, acessível para as pessoas e com gente gabaritada, o que me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo, fazer parte dessa gente gabaritada. Feliz demais. Obrigado. Obrigado, Rafa, Cassio. muito obrigado também. Mais um episódio aqui conosco. Mais um episódio. Valeu, brigadão. Obrigado, Everton. Obrigado, Cássio, mais uma vez. Pessoal, chegamos ao fim a mais um episódio do podcast Falei do Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. E, pessoal, hoje vocês viram, hoje foi muito bom, foi esclarecedor. Se interessou pela certificação Great Place to Work? Tá aqui o nosso número. Fala no grupo, chama a gente. Você pode ter certeza que a gente vai encaminhar você, colocar você em contato com o Cássio para você pleitear essa certificação que, para a gente, posso dizer, particularmente, está sendo muito boa. Pessoal, não posso deixar de pedir, né? Ajuda a gente, ó. Você vendo? Tá dando fruto. Se inscreva no canal, dê um like, aperte o sininho das notificações, deixe um comentário, compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas. Você pode ter certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.